Olá, bom dia, tudo bem? Hoje o Café da Nena tem um convidado muito especial, é o irmão Edson. Ele vai estar aqui falando um pouco da história dele, né? A rotina dele também, né? E vai falar também depois de Jesus, né? Como Jesus entrou na vida dele. Bom dia, irmão Edson, tudo bem? Bom dia, Nena. Foi um prazer imenso. Finalmente conseguimos concluir a minha estadia aqui, né? Foi difícil, mas estamos aqui. Primeiramente, a graça e a paz do Senhor em nossas Amém. vidas e em todos os que estão assistindo aqui seu programa. Meu nome é Edson Pereira, nasci aqui em São Vicente, tenho 49 anos, sou casado com a Neuza, pai da Patrícia, moro aqui desde que eu nasci. A vida inteira, como que eu posso te falar? A vida inteira, como eu te falei, morei aqui, mas o que eu quero falar mesmo é como começou a minha vida com o Senhor, a presença na minha vida. Fui nascido em berço católico, fiz primeira comunhão, catecismo, tudo, mas agradeço muito porque ali tive os primeiros contatos com a história, Deus, Jesus, os primeiros contatos ali. Mas você sabe que muito quando a Igreja Católica, ela deixa as pessoas assim, meio que fazem, mas deixam você ali solta, não tem ninguém assim que tá ali tomando conta de ti, vamos aprender, vamos aquilo outro. Aí eu fiz a primeira comunhão tudo, aí fui pegando a distância, já não ia mais para missa, já não ia mais para nada, e fui levando aquela vida, longe do Senhor, longe de... Nunca tinha nem lido a Bíblia, e ficou uma vida meio assim. Eu não tenho nenhuma história que eu possa te falar que eu fui drogado, que eu fui bêbado. A minha mudança, ela parte de um acidente que mudou a minha vida. Por incrível que pareça, de um acidente mudou para melhor em todos os sentidos. Aí eu fiquei adolescente, comecei a trabalhar, mas eu sempre me distanciando, muitas vezes passava as provações duvidando, será que Deus existe? Na hora do sufoco, Deus não existe, por que tu não faz, Deus? Eu tinha, às vezes, essas discussões falando, Deus, então por que tu não faz? Isso só na hora, né? Quando estava bom, não procurava, né? E sempre tinha isso, se afastando mais de Deus. Hoje em dia, eu tenho até a noção que eu sempre falo para todo mundo, não existe ninguém ruim o suficiente que não tenha salvação para Deus, como também não tem ninguém bom que seja autossuficiente que não dependa de Deus. É verdade. Todos nós dependemos e todos nós temos a chance de reverter a nossa situação. Aí eu casei, né, fiz 23 anos, casei com a Neuza, que já foi testemunha de Jeová, 10 anos mais velha que eu, com uma filha, mas eu fui para cima, casamos, fomos morar junto e continuei ainda afastado da fé, a gente não ia para a igreja, não ia nada. A presença de Deus e do Senhor basicamente não existia. Uma vez ou outra que a gente falava alguma coisa ou outra, mas em termos de oração, ler Bíblia, culto, nada. Mas a Neuza, eu sempre agradeço a Neuza, porque a Neuza sempre tinha essa sede, muito mais do que eu até. Essa sede de voltar, principalmente de casar certo, que a gente não era casado no civil, vamos casar no civil, e ela sempre tinha essa vontade de, eu quero voltar a cultuar, Queria tudo certinho, sim, né? Aí posso dizer mais ou menos, uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, ela entrou na congregação lá da Madureira, no bairro onde a gente mora, começou lá, já se batizou, e eu no começo era daquelas pessoas assim, só vai para a igreja, não tem outra coisa para fazer. Eu era assim mesmo, como muitos são assim, né? Muitos maridos que não são convertidos falavam, nossa, não tem outra coisa da igreja. É verdade. Eu só falava isso, enchia o saco dela, e ela firme lá, sempre uma mulher de oração assim, igual aquela eu nunca vi. Aí um belo dia, foi se passando, ela firme na igreja, no dia 3 de dezembro de 2018, eu saí para trabalhar. Estava trabalhando, fazendo meu serviço de moto, um percurso de um mercado para o outro. Um carro passa no sinal vermelho e pega eu na moto no cruzamento. Eita! Lá em Santos, perto da Ana Costa lá. E Lucas Fortunato com a Comendador Martins. Na hora, a Neuza teve um pressentimento. Em casa mesmo, meio-dia em pouco, ela sentiu algo assim, orou. Eu só sei, irmã, que o que aconteceu. Foi mais ou menos umas 11 horas, meio-dia.
Eu falo que eu tive, não vou dizer 2 milagres, um milagre e uma bênção muito grande. Milagre de estar vivo. Verdade. Nasceu de novo, né? Porque poucos, né? A gente às vezes só olha o que perdeu, né? Mas não o que a gente ganhou. É verdade. Quantos não morrem? Eu estou vivo. E outra coisa que é raro acontecer, mas a psicóloga me explicou, mas eu também acredito muito mais a parte do Senhor ter feito isso. Eu não tenho nenhuma memória do acidente, eu não sei como é que foi, eu não sei, falava que a minha perna ficou do lado, arrancada, porque foi uma amputação traumática. Nossa. Amputação transtibial, que é um palmo abaixo do joelho, e transfemoral é quando é acima do joelho. Ah. E na hora, o pessoal falou que eu fiquei jogado ali, a minha memória acaba 300 metros antes do acidente, ela só volta na Santa Casa, depois da cirurgia, 11 horas da noite. Depois que você acordou? Depois que eu acordei. Eita, aí o doutor falou assim, tudo acontecendo e eu inconsciente. Apagado. Aí o doutor falou assim, seu Edson, infelizmente o senhor teve uma amputação traumática, não teve o que fazer, a gente só costurou e limpou. Nossa. Eu falei, doutor, eu vou falar o que eu falei mesmo na hora. Doutor, graças a Deus eu estou vivo. E vamos ver o que tem de reabilitação, vamos para cima. Eu estou vivo, não estou em uma perna, mas quantos não vivem assim? Vamos para cima. Eu sempre tive esse espírito positivo de que vai dar certo, nunca fiquei se lamentando. Aí tipo assim, nada vai dar certo porque eu só estou com a perna, como é que eu vou trabalhar, né? E agora minha vida acabou? Não, nunca tive isso. Lógico, não sou hipócrita de falar que tem dias que a gente tava mal, assim, que a gente fica, né, meio angustiado, aquele triste, né? No começo, né? No começo até se adaptar, mas aí eu começava a colocar um louvor ali, estava ouvindo, pensando assim, nossa, tem muita gente orando por mim. De várias religiões, várias pessoas, amigos, familiares, até quem não me conhece, eu falei, não é justo isso, né? Uhum. Eu vou me esforçar. Aí eu já retomava ali a alegria e a vontade de voltar, né, a atividade. Isso. E quando eu aceitei a Cristo a primeira vez, antes de ser lá na igreja, na presença da igreja, foi a Neuza lá, a Neuza falando se eu queria aceitar Cristo na minha vida. Ai, que benção. Entendeu? Lá no leito do hospital, eu falei que sim. Mesmo assim, eu ainda aqueles caras chatos, irmã, que falavam assim, você não está se aproveitando da minha fragilidade para falar isso para mim. Que eu sou... Mas eu, naquele momento, não, eu aceito sim, e ela ali lado a lado, foi uma dificuldade, eu peguei infecção na perna, era para ficar pouco tempo, fiquei quase um mês lá, pegou uma infecção, eu tinha que, normalmente quando você vai fazer a limpeza lá todo dia, você faz lá embaixo, eu tive que fazer todas as minhas, para limpar todo um dia sim, um dia não, lá na UTI, para evitar qualquer coisa. Para não pegar a infecção mais, e aí não andava, e a Neuza dava banho e tal. Aí você vê que a companheira que a gente tem do lado, né? É verdade. Porque quando você tem dinheiro, quando você tem coisas boas... Fica tudo mais fácil. Todo mundo dizer, amigo, mulheres perfeitas, todo mundo é perfeito. Mas é na hora que, por isso que eu falo, a aprovação, a dificuldade na vida... muitas vezes a gente tem que agradecer a Deus, porque é ali que a gente é forjado para ver se realmente a gente é ali e filtrar também, viu, irmã? Filtrar quem realmente está do nosso lado. Verdade. Porque o mundo da riqueza, o mundo de ter as coisas, mascara muito. Tu fica às vezes saber quem é quem, tá porque gosta de mim ou tá por interesse? Não tem muito disso. Verdade. E a Neuza ali, lado a lado, minha mãe, minha irmã, minha filha, outras pessoas. Uma das coisas que eu aprendi no meu acidente. Muitas pessoas que eu achavam que podiam estar ali me visitando, não é que eu me decepcionei, a gente tem uma decepção, e muitas que nem imaginava me deram apoio, uma força. né? A força. Colegas minhas do trabalho que, assim, era colega normal, mas que depois eu soube, quando eu tinha voltado para casa, fizeram uma rifa, recolheram dinheiro, levaram lá para casa, quem ganhou a rifa não quis a rifa, trouxeram lá para mim, trouxeram o dinheiro. Benção, e pessoas que eu achava que era próximo de mim, praticamente nem ligaram.
Mas a gente sabe que a vida é assim, né? São assim. Decepções, mas também são surpresas boas que a gente tem. É verdade. Aí cheguei, fui fazer a minha reabilitação. Peguei uma cadeira de rodas. Eu só sei que... depois eu fui descobrir um dado muito interessante, que até hoje eu dou risada. 3 de dezembro é o Dia Internacional do Deficiente Físico. Algo assim, foi no dia. Então não tem nem como esquecer dessa data. Não tem como esquecer. Aí chegando em casa, fiz o tratamento no Luci Montoro, que é do estado, né? Lá ofereceu tudo, prótese, cadeira de roda, e a gente lá, empenhado. Eu só sei que meu acidente foi em dezembro e setembro, eu já estava andando na prótese, no primeiro... Porque quando é uma amputação transtibial, você tem o joelho... Ter o joelho é igual aquele ditado, na terra de cego, quem tem um olho é rei. Porque o joelho faz toda a diferença. Quem é amputado transfemoral, que é do joelho para cima, não anda de primeira. Porque é uma prótese que tem que mexer o joelho. Todo um treinamento. Né? A minha não, encaixei aqui, eu tenho o joelho, já andei de primeira. Acho que é por causa dos ossos, né? O joelho facilita o movimento, né? O joelho. Eu só sei que aí voltei, eu tava de cadeira de rodas, aí... Neuza, vamos para a igreja? Eu falei, vamos para a igreja. E a Neuza me empurrando, e a rua tem uma ladeira, e a Neuza em sol, em chuva, me empurrando. Mas vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Um belo dia, o pastor fez o... Viu lá se alguém quer o apelo, se alguém gostaria de entregar sua vida a Jesus e tal, e eu ali me senti do coração mesmo e aceitei. E dali começou, né? A minha vida com o Senhor, aceitei. Às vezes eu ia até de muleta sozinho, ia ali na escola dominical, cheguei até a dar algumas aulas na escola dominical, sempre participando lá da igreja. Eu posso falar com certeza, categoricamente, que eu não trocaria, e olha, mesmo não tendo sido um cara drogado, bêbado, mas não trocaria a minha vida sem perna de hoje pela com perna de antes. Porque hoje, primeira vantagem, estar na presença do Senhor, que é verdade, toda vantagem. É verdade. Mas o acidente fez me ver a vida em vários sentidos. Levar um dia de cada vez, não ter pressa de fazer as coisas. Tudo tem que ser o seu limite, a sua hora. Então eu sou outra pessoa. A gente começa a olhar o mundo de outra perspectiva. Pelo acidente e por estar na presença do Senhor, que Ele vai te calibrando ali, tu vai aprendendo dia a dia. E eu fui nessa minha caminhada ali, indo na igreja, ajudando, seja lá de porteiro, seja na tesoureira, sendo servo. Servo de Deus. O servo, todos nós somos servos. Todos. O cargo são coisas do homem, né? A gente tem que ser servo, está sempre à disposição. Eu sempre falo para as pessoas, você pode ser útil na obra do Senhor em qualquer coisa. Eu não sirvo para isso. Mas você pode ser útil em várias coisas. Verdade. Desde pregar, desde pegar uma vassoura, desde fazer um lanche para uma criança, em várias situações. Então... Tem bastante serviço. Não existe você falar, eu não consigo fazer nada, é impossível. É só você ter a disponibilidade e a vontade. E com amor, porque eu sempre falo assim, você tem que fazer com amor. Eu não quero ir no culto hoje, não vá. Mas quando vá para adorar e vá com vontade. O Senhor nunca vai querer que tu vá no culto por obrigação. Só para dizer que tá lá. Porque quando eu era do catecismo lá da Igreja Católica, não que eu não gostasse, mas era uma coisa meio mecânica. É aquilo, vai lá, missa, tal, o padre fala, tal, então... E não é bom isso. Você tem que gostar, você tem que ter aquela busca de ir se sentir prazer com os irmãos ali. Tá louvando, tá adorando, esse é que é o grande segredo, é ter prazer, não pode se tornar mera religiosidade, senão você fica ali no automático, parece que está batendo um cartão de empresa, chego ali, tal, culto, tal, você tem que estar sempre ali na busca, em oração, em tudo que envolve a palavra do Senhor, em atitudes, em várias situações. Aí que estava lá na igreja, né, continuamos, tal, sempre servindo ali, mas a Neuza, assim, foi fundamental nessa... Ela foi um exemplo, assim, para mim, porque me trouxe para a presença do Senhor, depois trouxe a Patrícia, porque ela sempre ali assídua, ela sempre firme, participativa, ciclo de oração com as irmãs, sempre acreditando que
minha família vai ser salva, e ela sempre nessa busca, e graças a Deus hoje nós todos servimos ao Senhor. Que bênção. Ela sempre foi assim, o ponto forte assim. A coluna da casa. Coluna da casa, como muitas mulheres coluna são, da né? casa, e muitas igrejas, né? Por mais que tenha pastores, mas eu acredito que a coluna da igreja são as mulheres. Quando porque se se junta... todas as mulheres saíssem da igreja, eu acho que não sobreviveria só com os homens, porque a mulher que faz ali, não que os homens não façam também, a oração é igual de todos, mas... É verdade. As mulheres têm uma grande participação. E na minha vida, assim, que basicamente é só mulher, minha irmã, minha mãe, minha filha e minha mulher. E eu me convertendo, né, a gente começa muitas coisas que a gente via que fazia errado, né? Aqueles jeitinhos brasileiros, aquelas outras coisas. Um jeitinho ali. E a gente, o dia a dia, a gente tem que estar buscando a estatura perfeita, né, do varão, né? A gente dia a dia busca, a gente tem que estar se convertendo a todo dia, todo dia, porque a gente vive muito num mundo de uma gangorra, de altos e baixos. A gente às vezes acerta, às vezes a gente erra. O importante sempre é, primeiramente, reconhecer que errou. Reconhecer. E tentar não fazer de novo. É verdade. Não adianta. Você não esconde nada de Deus. Ele está vendo tudo que acontece, ele vê. Ele vê dentro do seu coração. Então a gente tem que seguir sempre nessa linha, né? De tentar fazer o certo, se aplicar mais, porque sempre dá para fazer mais. A gente está muito aquém, por exemplo, dessas pessoas, dos crentes antigos, de pessoas que buscavam a Deus, muito em termos de oração, em termos de ações, em termos de tudo. Hoje em dia somos muito aquém. Às vezes fica 10 minutos com o joelho, tá doendo tudo, né, tá orando, em vez de estar orando lá, quando for ver bem já está dormindo. Mas a gente tem que buscar nessa, a gente tem que estar em comunhão, a gente tem que, todo dia, a gente tem que se policiar, sempre se olhar, o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de certo. E a gente tem que ser influenciador, né? A gente prega, não só falando, só da gente estar, a nossa vida sendo uma vida correta, as pessoas olhando, isso já é uma pregação. A nossa atitude, o nosso dia a dia, né? A gente tem que estar... Tem que dar exemplo, né? A gente tem que dar exemplo, porque tem pessoas olhando a gente, né? As pessoas se baseiam muito, né? O ser humano, querendo ou não, acho até um pouco de um defeito do ser humano, mas infelizmente o ser humano se baseia, né? No que vê dos outros, né? Mesmo porque também, né, que nem você vai num médico nutricionista. O cara é nutricionista, tu chega lá, o médico com 150 quilos. Meio, né, por mais que ele saiba tudo que tem que fazer, mas e a credibilidade? Tu olha assim, pô, mas esse cara aí, como que vai dar certo o regime dele com 150 quilos? Ninguém vai querer acreditar nele. Então, a gente tem que ter esse exemplo e tal, e eu sempre falo assim, você, independente da sua igreja, independente da sua religião, independente da sua fé, você tem que ter os seus próprios pensamentos. Você não tem que... Se você achar aquilo que não é certo, você não precisa fazer escândalo, igreja, mas você vai com o seu pastor, pô, pastor, isso, aquilo, outro. Você não precisa ser uma marionete. Que abaixar... sim senhor, não senhor. Não, você tem direito. Porque assim como a gente erra numa colocação, eles também erram. Porque muitas vezes, né, o lado humano, ele se mistura com a nossa falácia, se mistura com o que a gente fala na Bíblia, com o que a gente pensa e vira aquela vitamina toda e às vezes sai um pouquinho. É verdade. Irmãs, me conta agora, eu queria saber, foi difícil para o senhor voltar para o emprego depois que o senhor amputou a perna? Ou não? Olha, tem uma história interessante, até antes de voltar. Teve audiência para mim lá no fórum do cara que aconteceu o acidente. Todo mundo falando, tu tem que botar na justiça, tu tem que isso, tu tem direito. Eu sei que eu tenho direito. Mas naquele momento eu sempre falo, Deus tocou no meu coração de falar o seguinte, Deus falando assim, eu só quero aquilo se ele me der de bom agrado. Se ele chegar e falar, vou te dar algum dinheiro pro a moto que quebrou, os remédios, eu ia até pegar e ia doar. Mas se for para mim ficar brigando, eu não quero nada que seja obrigado, que dê de má vontade, porque eu acho que isso nem... Parece que esse dinheiro é até amaldiçoado, não rende. E eu sempre
nas minhas orações, para mim sempre estava perdoado ele. E eu falava, Senhor, ele para mim está perdoado, eu queria só que ele aprendesse com essa lição e não fosse mais imprudente no trânsito. Chegando lá, Edson, se é eu, Edson, no lugar dele, eu falaria, seu Edson, o que eu fiz não dá para voltar atrás. Espero que o senhor me perdoe um dia. O que eu posso financeiramente ajudar o senhor? Por incrível que pareça, né? Ele entrou mudo e saiu calado. Meu Deus. Pra mim, o Giz falou, você quer continuar? Eu falei, doutor, eu não quero nada não, dá um final aí. Final, saí, leve. Eu não estava pesado pela situação, pesado de resolver logo assim, mas saí leve. Ele vai carregar isso pro resto da vida, que podia ter ali falado, né, alguma coisa. Sim. Mesmo porque todo mundo falou que ele passou no sinal vermelho, eu não falo que eu não lembro, mas pelo que todo mundo falou. E dessa parte fui tranquilo. Aí fui voltar a trabalhar. Para você ver, quando a gente está na presença do Senhor, até os nossos atos, a gente começa a parar com aqueles atos de levar vantagem. Aí fui lá no perito da INSS, todo mundo fala, não, fala que tá ruim, tu vai voltar, fala que tá mal, fala que tem que ficar mais um tempo lá. Falei, gente, eu não vou falar, eu tô bem, eu quero voltar a trabalhar, eu vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir voltar a trabalhar no que eu faço, eu peço para ele colocar eu na área administrativa. Cheguei lá e foi assim, doutor, como você tá? Você tá bem? Dá para voltar? Eu falei, doutor, eu acho que dá para me voltar. Aí o médico, o perito, o senhor sabia que o senhor tem direito ao auxílio acidente? Olha. Eu falei, o que é o auxílio acidente, doutor? É o antigo prato de sopa que falam que tinha. Eu tenho um benefício que é quase um salário mínimo, que é pro resto da minha vida. Eu só perco quando eu me aposento. Ele mesmo falou pra mim, ele mesmo deu a entrada, em menos de 2 meses eu estava recebendo. Olha. Isso aí. E talvez se eu fosse naquela de levar vantagem, não, doutor, tô mal, ele não teria falado nada. Até hoje eu não sabia desse benefício e não estaria recebendo. Então, o que a gente sempre aprende muito nos caminhos do Senhor é, quando você faz algo certo, agrega coisas certas e coisas boas na sua vida. Quando você leva vantagem, você pode ter a vantagem momentânea, mas lá na frente as coisas começam a dar errado. Aí voltei a trabalhar, mas graças a Deus não tive dificuldade nenhuma. Faço tudo, só evitei que eu trabalhava muito em atacado, né? Evitei em atacado porque tem aquelas escadas. Sobe e desce, né? Mas nos outros mercados faço tudo normal, as pessoas nem acreditam. Quando eu voltei no primeiro dia lá trabalhando naquele extra hiper, que hoje sai lá um monte de café, de coisa, a pessoa não acredita que ele tá assim. E as pessoas me vendo. Teve um rapaz lá que me viu, nunca tinha visto ele na vida, um promotor começou a chorar. Pô, tu é o rapaz da moto, da pena? Eu falei, eu sou. Que bom, graças a Deus. Eu falei, amém, irmão. E a gente tem que seguir adiante, a gente não pode ficar se escorando, né? O Senhor dá essa força pra gente, espiritualmente, fisicamente, é só o Senhor que faz a gente levantar todo dia. Eu sempre, a base de uma oração minha, em primeiro lugar, sempre é a gratidão. Eu até falo nas minhas orações, Senhor, poderia morrer de tudo. E se eu tivesse um dia Alzheimer, eu só não queria esquecer o quanto o Senhor é importante na minha vida. Podia esquecer de tudo, de cachorro, de mulher, de filho, mas não esquecer da sua presença do Senhor. Porque a gratidão é a base de tudo. É verdade. A gratidão quando se ganha, a gratidão até quando não se consegue, porque a gente só vê as bênçãos que a gente vê, mas quantos livramentos a gente tem no dia a dia que a gente nem lembra, né? É verdade. Tem muitas coisas que tem que a gente nem lembra, que a gente poderia ter um caminho que a gente ter ido, que a gente poderia ter sido assaltado, um lugar que a gente poderia ter ido, que poderia ter acontecido. Aí resolve na hora ir pro outro lado, né? Então, são muitas e muitas. Ele cuida da gente 24 horas. O Senhor é o trabalhador 24 horas. Ele trabalha 24 horas. O ser humano, por mais que trabalhe, não consegue trabalhar 24 horas. Não consegue não, senão... Ele está ali, cuida até no nosso sono, no nosso levantar, no nosso dia a dia, no nosso à noite. E eu sempre sigo nisso, que a gente tem que estar ali firme, forte, seguindo, buscando em oração, buscando. Quanto a busca mais tu buscando o Senhor, mais resultado se tem. Para melhorar para a sua vida, para as vidas das pessoas que estão do seu lado e para a humanidade em si, né? Porque as pessoas vão te vendo, ver que você está ali, está firme. Eu sou muito feliz em estar servindo ao Senhor.
quero me dedicar mais, quero me aprimorar mais em aprender sobre o Senhor, gosto de ouvir. Para mim, as pessoas muito mistificam a Bíblia, falam que isso é a obra do Senhor, até com o próprio falar de uma periferia. A palavra do Senhor, igual a periferia, o papo é reto. A palavra do Senhor é reta, não faz curva, é reta. As pessoas que inventam, mirabolizam muita coisa, querem... Porque você vê que tem muitas denominações, porque cada um quer a busca pelo o seu próprio ego, pelo poder, por ser diferente. Na minha não aceita calça comprida, não, na minha não pode ter o cabelo solto. Sempre tem que ter, todo mundo quer aparecer. Mas quem deveria aparecer, eles não dão a glória, que é o Senhor. Não dão passagem, né? Então, não deixar à vontade, né, para aparecer. E eu acho que é simples. A Bíblia é simples. As coisas para fazer, você lê Provérbios, é simples. Você lê Provérbio ali, segue. Para você ter uma ideia, o Indira Gandhi, que foi um dos maiores líderes hindu lá da Índia, ele falou uma vez assim, isso eu ouvi. Mesmo ele sendo hindu, um líder hindu, ele falou assim: se toda a literatura do mundo se perdesse e ficasse só o Sermão da Montanha, o mundo estaria ótimo. Para você ver, hein? Pois é. Então é simples, é que as pessoas elas têm outras buscas. Por exemplo, elas chegam na igreja, num culto, por exemplo, elas querem ouvir uma mensagem que agrade que edifique elas, né? Mas na verdade, eu não vou para me ouvir o que eu quero ouvir. Eu tenho que ir na igreja para ouvir o que eu preciso ouvir, que é totalmente diferente. Às vezes do que eu quero, do que eu preciso. E às vezes o que eu preciso é uma correção, é um puxão, uma exortação, uma puxada de orelha ali. Mas as pessoas às vezes só querem... Muitos não querem, muitos só querem bênção, né? Bênção, bênção, prosperidade, né? Campanha disso, toalha ungida. Gente, as pessoas, elas... Mas essas pessoas que fazem essas coisas que não estão na Bíblia, esses vão ser o cajado vai doer primeiro neles, né? Irmã, me diga uma coisa, a sua mãe é viva, seu pai são vivos? Minha mãe é viva, eu quero que ela me converta, é que ela é católica, vai na missa todo domingo, mas ela já veio na curso, já veio no culto. Das irmãs de oração, vou trazer ela ela e minha irmã fez também o curso de teologia. A minha irmã é mais ou menos assim, não é, ela tá no meio termo, mas acho que ela tá mais para crente do que para ali no católico, porque ela vê muito Lagoinha, pregação, foi no culto lá de evangélico, quando ela foi lá no Japão, lá com o meu cunhado lá, que o pai dele lá é evangélico, lá eles fazem um culto lá. E estamos nessa busca aí. Então na sua família mesmo só é você? Só eu. Sem ser a sua esposa? Eu tenho umas primas que são, mas que foram depois já de adulto, 40 anos, mas é uma base, né, do Nordeste, lá da Paraíba, é uma base católica, né? Eu sempre falo assim para as pessoas, gente, tudo na vida, você tem bons ensinamentos. Você tem que filtrar o que levar. Verdade. Seja na católica, seja até no candomblé, no umbanda, no islamismo, né? Tem coisas que servem para a vida de todo mundo. Muitas podem não servir, mas sempre tem coisas que... Sempre tem alguma palavra que vai servir. Sim, com esses ensinamentos, né? Você não pode... eu sou crente, tudo aquilo não presta, é um lixo. Não, isso não. Deus nem quer isso de você. Tem que respeitar, Deus não gosta dessas pessoas que... Então, tem sempre coisas que valeram a pena e a gente filtra e traz o que é bom para agregar na nossa vida. A gente tem que estar sempre aberto a aprender. A gente tem que estar aberto a reconhecer que a gente erra. Por exemplo, eu acho a coisa bonita quando o pastor fala, eu ia por essa linha e acho que não é interessante, estou indo por essa, não o que é da Bíblia, mas pensamentos às vezes humanos mesmo. A gente na nossa igreja, nosso pastor mesmo, ele fala, em um certo tempo a gente ia por essa linha, mas eu vi que, por exemplo, um dos maiores exemplos que eu vejo que ele falava de cargos, né? Aí os cargos, isso, ele falou, agora ninguém é cargo, eu só quero que me chame de Natanael. Nossa, isso aí pra mim é a glória total. Eu não quero político aqui, eu não quero político no púlpito, é a gente com o nosso braço.
É isso, gente. É pessoas abençoadas que Deus possa abençoar. Irmão Edson, você não... O crente não tem que se envolver em política. Eu não estou falando isso, eu estou falando o seguinte. No máximo que eu acho que um pastor tem que falar, na minha opinião, na minha humilde opinião, irmãos, vai ter eleição esse ano. Pensem bem quem vai votar, examine o seu candidato, independente de ser de esquerda, direita, A, B, C ou D. Tem que saber Veja escolher. quem é, quem você está vendo. A gente não pode botar o palanque para dentro da igreja, né? Porque a gente perde tempo em vez de estar falando no Senhor para falar em política. Entendeu? Eu também não gosto de política. Eles só vão pensar sempre neles. Então a gente tem que arregaçar as mangas e fazer. A gente vê aí na igreja que a gente está, que as coisas, tu vê, arregaçando as mangas, as coisas vão acontecendo. A gente consegue atingir crianças, vai abençoando. Abençoando Um quando povo. não tem ali, outro tem. E vamos, eu acredito nisso, na simplicidade de pregar, na simplicidade do que tem na Bíblia, na simplicidade de fazer o dia a dia, que as pessoas mistificam, querem fazer disso, daquilo a coisa, criam um terrorismo. Não tem que ser assim, né, irmã? Não tem que ter esse terrorismo em cima das pessoas. Aí você afasta. Você não tem que liberar nada, sair sendo liberal. Mas também você não tem que ser um terrorista, assustar as pessoas. Dá tem que ter sabedoria, né, para isso, sabedoria, né? De falar. Deixa eu perguntar, irmã Edson, quando o senhor se acidentou, que passou esse processo tudo, que o senhor viu que estava sem a metade da perna, que foi começar a usar a prótese, como que o senhor se sentiu assim naquele momento? Olha, Nena, um dos momentos... Porque, querendo ou não, é meio difícil, né, a pessoa acordar e não ter outra parte, né? É difícil, mas um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu andei com a prótese a primeiro dia. Porque a sensação de andar... De novo, né? É algo assim, indescritível, né? Quando o Senhor faz os nossos órgãos, tudo tem uma função, mas tem órgãos que são mais... A gente sente muito. Quando eu comecei a andar o primeiro dia daquele ali, eu falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, né? Me deu essa oportunidade... E tinha pessoas de idade lá, porque a maioria das pessoas que estavam lá, eu pensava que era acidente de trânsito. Não, 90% é pessoas que têm diabetes, mal circulação, trombose, elas amputam e amputam daqui. Eu perguntei, mas por que não amputam embaixo? Os médicos geralmente amputam aqui para ter uma margem de segurança. Porque se amputa aqui, aí depois já tem que amputar um pouco. Aí vai cortando. Aí eles já preferem cortar aqui. E tinha assim, um senhor lá... Senhores de idade que fizeram, uns 3 já do meu grupo já morreram. Tinha um mais de 80 anos, outro pegou... A doença, né, do hospital, né? Pegou, mas é bom ali você ver, você aprende muito, né? Com ser deficiente, você aprende muito com as outras pessoas, a olhar de outro jeito, né? Você ter paciência, você ter respeito, né? Porque todos nós, né? Sim. A gente nasce assim, mas a gente pode adquirir uma deficiência. Uns já nascem com alguma deficiência, né? E a gente tem que ter esse carinho. E eu aprendi muito com isso. Eu levo isso para minha vida porque a gente tem que ter essa empatia, né? E outra coisa também, Nena, o que assim, as pessoas falam, mas tu perdeu. Gente, eu vou falar para vocês o que uma médica falou para mim lá do Luci Montoro, lá do Centro de Reabilitação. Edson, você não tem uma perna, mas você tem saúde. Tem gente que tem todos os órgãos e não tem saúde. Mas não tem saúde. Tem uma caixa de 40 remédios em casa. Meu Deus, é mesmo? Então, a gente, Nena, tem que olhar não o que a gente perde, mas o que a gente tem, o que a gente ganha. Então as pessoas ficam se apegando nisso. E a vida vai passando. Você... perder tempo chorando, meu Deus, estou sem perna, e agora? Como acabou o mundo, né? Tem muitos que falam isso, né? A vida é assim, a vida acontece tragédias, provações, mortes, nascimentos no mundo inteiro há segundos. Aqui chegar na China agora está sendo uma pessoa atropelada perdendo a perna igual eu, mas poucos às vezes sobrevivem, a maioria morre. E não tenho nenhum trauma de moto. Não ando mais com moto, porque acho que moto deu na minha vida. Mas tu falasse assim, tem um sítio aqui, quer dar uma voltinha na moto? Não tenho, eu não sou aquelas pessoas... não fiquei nessa neurose, não. Mas, traumatizada com a moto, né? Só que a moto já teve o tempo na minha vida. Grato o tempo que usei. É que trânsito é complicado, né? O trânsito não depende só de você, né? E a moto, você está numa situação de fragilidade comparado com o carro.
Mas eu sigo bem nisso, o pessoal me vê muito assim, como exemplo de lição de vida, de estar ali trabalhando, o chefe vão nos lugares, poxa, o cara tá ali 6 horas da manhã, não tem tempo ruim com ele, faz as coisas. E tem que ser assim, né? A gente tem que levar adiante, porque a vida não para. A vida não para quem continua vivo. Às vezes morre um parente seu, você tem o seu tempo do seu luto. Todo mundo tem o tempo do luto. Mas depois a vida continua, tem que respeitar, né? Uns mais, outros menos. Mas a vida continua. A vida continua, você tem que seguir. Mesmo porque quem morreu gostaria que você seguisse. Sim. A pessoa não pode ficar se agarrando naquilo. E eu sigo sempre por esse caminho, vou levando dia a dia. Eu tenho que cuidar mais da minha saúde para mim. A pessoa com a velhice já tem uma dificuldade, mas uma velhice com a deficiência é uma dificuldade a mais. Então eu tenho que estar com a saúde, então a minha meta agora é isso. A minha meta também é se dedicar mais à obra, assim, vou ver se começo já também na teologia ano que vem. Olha que bom. Eu fiz a teologia básica lá na outra igreja com a irmã do nosso pastor. Eu fui um dos melhores alunos lá, porque ele já nota até melhor que o do pastor. Eu falei, como que eu posso ter nota melhor do pastor, a irmã Milka? Você tá de brincadeira, né? Ela, não, e a sua filha ela gosta, fazendo ela é também, aplicadíssima. Né? Ela tá fazendo, ela é aplicadíssima nisso aí. Ela é um prazer, ela tá nos caminhos do Senhor, ela é dedicada, é que ela teve uma vida muito difícil, né? Aí ela tá se soltando, mas, nossa, e a gente lá em casa tá sempre nisso aí, sempre movimentando. Uma coisa que eu peguei de hábito, a gente sempre via um vídeo de escola dominical que a gente pegava na outra escola, que era um pastor lá do Rio. Todo domingo, como aqui não tem, a gente fazia, a gente tem um livro. Até hoje a gente compra um livrinho lá da igreja, né? Inclusive meu sobrinho já veio, até pregou uma vez aí, fez uma visita aí, o sobrinho da Neuza, meu sobrinho, e ele é da Madureira lá, e a gente pega o livrinho, a gente lê em casa tal, e vai acompanhando. Tu tem que estar movimentando. Porque senão... Tu tem que estar movimentando e... Pra você aprender, né? Porque tudo esfria, né? Sim, sim. Não é só... Sempre tá sendo... Não é só um chá, um café, um leite. A fé esfria. Tudo é movimentar. Você tem que estar ali. Você tá com pessoas que pensam, né, no seu mesmo pensamento. Buscar alma, você tem que visitar. Entrar em polêmica, buscar alma, visitar. Você não tem que ficar entrando em polêmica de religião. Que é trabalho perdido, né? Não vai resolver nada, né, irmã Edson? Eu sempre falo, a questão de conversar, expor ideias, para poucas pessoas conseguem. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente está num mundo que as pessoas querem impor o seu pensamento. Impor, seja na religião, seja na área política, seja em qualquer área. Ela quer impor, eu quero que eu pense assim. Irmão, você pensa assim, eu penso assim, amém. Vamos ali comer vamos ali tomar um refrigerante, comer um salgado e pronto, tá tudo certo, já era. Aqui isso não tem que te incomodar, o pensamento do outro. Mas tem gente que fica. Porque a gente, irmã, a gente está num mundo que está muito difícil. Se a gente não tivesse apego ao Senhor, a gente está ali no meio da obra, servindo. É um mundo é um mundo de muita facilidade, é um mundo de muita maldade. Hoje, por exemplo, a irmã vê o feminicídio. O que a gente via há 30 anos atrás era um homem que às vezes pegava uma mulher, o cara tinha bebida e pegava a mulher traindo o outro na cama e matava, que é errado totalmente. Hoje em dia é namorado, não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém. Já tira a vida, a que ponto a gente chegou? A gente chegou numa situação e essas pessoas tudo estão longe do Senhor, né? Sem paciência, né, irmã? No trânsito, paciência. Eu falo, no trânsito às vezes é melhor ser um covarde entre aspas, um covarde vivo do que um herói morto. Irmãos, eu sempre falo, é melhor ter paz do que ter razão em certas circunstâncias. É verdade. Irmã Edson, eu quero agradecer o senhor, que o senhor veio aqui tomar um café comigo. O prazer foi meu, assim, que eu acho que todo esse trabalho que você faz glorifica o nome do Senhor, e as pessoas que veem isso, elas podem ser impactadas de várias formas, se identificar, ser estimulada nas histórias de vida das pessoas. Isso é um trabalho assim fora de série, assim. Você nem imagina o quanto o Senhor fica feliz de os seus servos fazendo esse tipo de trabalho, e a gente poder contribuir assim. Sempre que precisar, a gente toma as ordens. Obrigada, tá bom? Deus abençoe. Eu vou pedir para o senhor orar. Orar por mim,
orar pro meu canal, olhar para essas pessoas que vão assistir. Eu vou deixar meu QR Code aqui para vocês, tá? Quiser abençoar, fica à vontade. E o irmão Edson hoje vai orar aqui pelo meu canal e por vocês que estão aí em casa. Pode ser, irmão? Pode ser. Amém. Poderoso e soberano Deus, nós Amém, agradecemos Jesus. essa oportunidade de estar aqui falando sobre o Senhor. Nós queremos que o mundo seja melhor. Nós Amém, agradecemos Jesus. por tudo que Sim, o Senhor meu tem Deus. feito na nossa vida, cuidado de nós no mínimos detalhes até esse momento. Nós agradecemos pelo canal da irmã Nena, Obrigado, que vem a Jesus. expandir mais e mais Sim, a meu palavra Deus. do Senhor, os Obrigado, depoimentos Pai. sobre Ti, Pai. Nós agradecemos a presença dos irmãos que prestigiam esse canal, que assistem. Sim, meu Pai. Que o Senhor seja vitória com o Senhor na vida de cada um. Que não falte bênção. Nós ficamos imensamente felizes. Desde já nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus.